Olá, sejam muito bem-vindos ao PodSafer. Aqui você vai ver o que tem de tendência mundial, o que está convergindo aí no nosso mercado referente à cibersegurança, não só nas fronteiras brasileiras, mas também ao redor do mundo. Então a conversa hoje começa aqui de uma maneira mais informal, mas a ideia nossa é levar essa mensagem de cibersegurança de uma maneira direta, sem enrolação, para vocês entenderem o que acontece nos bastidores aí da cibersegurança e não somente o que fica na superfície, ok? Bom, e para começar a nossa conversa aqui comigo, eu tenho duas figuras ilustres aqui. Quero começar com quem está aqui à minha esquerda. Mauro, esse cara que está com a gente aqui há algum tempo, é um ano, Mauro? Um ano e meio quase. Mauro é uma figura importantíssima aqui na eSafer. Ele que é o cara responsável pelas vendas, né, Mauro? Tem que levar a tecnologia para o nosso cliente final. E hoje aí, junto comigo com o Éder, a gente conduz aí a frente de novos negócios da eSafer e com muita performance, né, Mauro, nesses últimos anos aí. Graças a Deus. Quando a gente eu gosto de falar do Mauro, que o Mauro é o cara dos novos brands, né? Quando eu trouxe você aqui, era o cara que ia trazer pra gente os novos brands, né? E nós tivemos sucesso nessa jornada e consolidando os atuais que nós já tínhamos, né? Que são os grandes players da eSafer. Bom, enfim, Mauro, obrigado demais aí por você estar com a gente nessa jornada. Obrigado, né? William. Queria que você explicasse para o pessoal um pouco mais sobre você, sua trajetória, enfim, o que te fez parar aqui na eSafer Legal. e o que te motiva a estar aqui com a gente no dia a dia. Vamos falar já sobre isso. Queria aproveitar também para apresentar o Éder, né? O Éder, nosso CTO, está desde o começo da eSafer aqui trazendo, não só fazendo toda a parte de delivery, fazendo a parte do corpo técnico, analisando as tendências. É um cara que estuda. Eu admiro muito o trabalho que o Éder faz, principalmente em ser hoje um protagonista, né, da nossa empresa dentro do mercado de cibersegurança. Então, estou apresentando ele. Obrigado. Valeu. Lisonjeado pela apresentação, né? Imagina. Caraca, vamos lá, legal. Bacana. Vou eu apresentar o William, então, Bora. né? Porque aí a gente fecha aqui o ciclo de apresentações, né? William, Legal. a gente está junto há 12 anos, né? Já temos aqui uma história, 13, né? Não, juntos na eSafer, né? Fora o que a gente... Tem uma vida. Que a gente caminhou antes, né? Então, o William é aquele empreendedor raiz, né? Nato. Aquele cara visionário, topa arriscar, né? Topa chegar junto. Eu sei bem tem que disso. dar até uma segurada. Sei né? bem disso. Nunca entrei na sala dele que a gente não tenha saído com uma loucura. Mas importante é isso, tem visão do mercado, a gente, né, sempre discute boas estratégias, boas iniciativas. Então, show. É um cara que está também há um bom tempo já no mercado aí, né? Muito e bom. Bora lá, Mauro, você agora, diz aí. O que me fez vir para cá? Eu acho que, respeitando o que o William estava perguntando, eu acho que o propósito que a companhia teve desde o começo, das conversas iniciais, do DNA da companhia, né, do que desejava fazer, que tem muito a ver comigo, que é expandir, buscar, mas assim, de uma maneira menos ortodoxa, né? Ou seja, pensando em possibilidades, discutir negócios, sentar e viajar nas propostas. O William e o Éder me deram aqui, nesse contexto, um painel em branco e falou, desenha o que você achar que tem que ser para a gente poder alcançar o que a gente desejava. Foi o que me trouxe para cá, além, obviamente, do mercado que nem o William fala, é um mercado hiper sexy, né, que está alavancando, que está crescendo 2 dígitos ano, que as empresas todas estão querendo buscar esse mercado. Outras empresas que estão em diversos segmentos e a gente, uma empresa Pure Cyber, tem esse DNA, já está dentro da companhia, essa instrução. Então, isso me trouxe para cá, com a autonomia que eu tive, com as propostas, com o modelo, e me encaixei aqui como uma luva. Eu digo isso de forma muito transparente, já tenho 46 anos, mas eu nunca em nenhum lugar trabalhei como eu trabalho nessa empresa em termos de desejo, gostos e formatos, e tem tudo a minha cara, então estou mega feliz de estar aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom ouvir isso, muito legal. É bom, né? Excelente, bom saber que Bom saber que você que deu certo, né? Deu certo. Exatamente. Tão prazeroso estar aqui com a gente. Tá, sim, está sendo muito bom. Muito legal. Está sendo muito produtivo. Muito bom. Bom, então vamos aproveitar aqui. Eu também queria perguntar para você, William, para você, Éder, como é que foi a história do nascimento da eSafer? Ou seja, de como isso aconteceu, uma empresa que hoje está consolidada,
né? E tem uma história de nascimento, de como isso aconteceu, de como chegou. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. A nossa história começou lá em 2012, quando a gente inicia as operações eSafer. Nascemos como um integrador, puramente, né? Cibersegurança. Mas a gente sempre olhava lá atrás cibersegurança como algo que, na época, ainda era embrionário, e hoje, né, tá esse hype todo. Mas lá, na época, quando nós apostamos em cibersegurança, a gente sempre acreditou que isso viraria uma tendência de futuro do jeito que está hoje, né? Só que lá na época, quando a eSafer nasceu em 2012, a gente nasceu como um parceiro, né, de um fabricante, olhando muito esse fabricante, que nós já trabalhávamos com ele na época, na outra empresa, e foi naquele insight que nós tivemos de montar a nossa operação ali e começar a investir em cibersegurança e que a eSafer nascesse desde o começo, né, desde a sua origem como uma empresa de Pure Cyber, como ela é até hoje, né? Nessa nossa jornada também já adquirimos outras empresas, né? Desenvolvemos outros produtos, então a gente tem, né, Éder, uma história aí interessante desses 13 últimos anos, né? O Éder pode falar um pouco mais aí, tecnicamente do que a gente desenvolveu, mas a gente veio numa toada de fazer o diferente, né? E sem perder a nossa essência, que é a questão da nossa concepção, né? Ser uma empresa Pure Cyber. Eu digo que a gente ficou 13 anos respirando, digerindo e falando de segurança. A gente nunca fez outra coisa. A eSafer, como o William diz, né, é uma empresa que está posicionada no mercado de cibersegurança e continuou assim nos 13 anos. Tecnologias vieram e foram, né, eu acho que tecnologia é um pouco disso, né, a gente vive ciclos, né, então tem todo ali um ciclo de aceitação, crescimento e até, né, chega ali numa certa normalidade e a tecnologia acaba sendo substituída. Então a gente veio na época dos antivírus, hoje a gente fala de EDR, ITDR e todas essas coisas. Aquela época era a proteção de endpoint, que a gente chama de EPP, né, o EPP, a DLP estava começando. A gente falava muito de criptografia de e-mails, que era uma coisa muito complexa naquela época. Hoje está embarcado em qualquer solução, né? Então, a gente falou muito, sempre falou, né? E falou muito sobre segurança. E falando de operação, né? Surgimento, eu lembro muito... Eu trabalhei muito no Starbucks, por exemplo. A gente ainda estava construindo as coisas, então não tinha o espaço ainda, né? Era ler muito espaço. material técnico. O insight começou lá, né? Numa mesa de cafeteria lá que Starbucks. Isso aí. Como os maiores brands do mundo. A gente começou lá, a gente não tinha escritório, não tinha uma estrutura, a gente estava montando nada. tudo, né? E aí era isso, era ler muito material técnico, era se capacitar, era se capacitar para mostrar para os potenciais clientes a nossa capacidade. Então, a gente sempre investiu muito, e isso está na eSafer até hoje, né? Capacitação. Isso aí. Isso faz toda a diferença. Desde o início, a gente sempre correu muito atrás de capacitar as pessoas, né? Para levar essa tranquilidade para o cliente. Né? O cliente se sentir seguro em relação às pessoas que vão atendê-lo. É lógico que lá no começo, eSafer começou com o William vendendo e eu entregando, né? Normal, então, ele vendia, eu entregava. Mas com o tempo foram chegando as pessoas e a gente foi cobrando, e não só cobrando, dando condições também, né, para essas pessoas se capacitarem, assim a gente conseguir evoluir nesse mercado. A gente está numa fase da eSafer que a gente nós não estamos vendendo licenciamento, né? A gente quer uma busca de forma muito profissional, até usando a capacitação, né? Como uma questão de a gente entregar isso como serviço, que é uma coisa diferente. Então, a eSafer está hoje, notoriamente, focada em vender serviço, porque a gente tem um time forte, um time adequado. Isso, e o cliente não quer mais. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Vamos falar de EDR. Cara, assim, tudo bem, você tem um fabricante que tem um detalhe um pouquinho, né? Um diferencial ali. Mas mas você já tem outros que estão muito próximos. E o que vai fazer a diferença de verdade nisso tudo? É o serviço. Perfeito. É o quanto aquele parceiro está comprometido a entregar valor para o cliente. E mudou muito também, né? Lá, antigamente, quando nós começamos a empresa lá em 2012, 2013, a gente vendia muito para banco, né? O banco e as teles eram as grandes compradoras de cyber. Né? Eles tinham equipe para tocar.
Então é uma coisa meio de praxe o cara comprar o software, né, o licenciamento, e a equipe dele tocava o projeto lá, né? Bom, isso já mudou, mas naquela época era mais ou menos isso. Hoje, né, a gente vende cross, então a gente atende todos os setores da economia. Então todo mundo, do banco ao agronegócio, compra. Só que tem uma diferença. Uma empresa que está entrando agora, está consumindo cibersegurança agora, né, tem menos maturidade. O cara vende lá pesticida, agrotóxico, outra vende remédio, outro vende grãos, por aí vai. Esse cara não tem, cara, ele não tem time para tocar. É isso. Então ele precisa ele precisa da cibersegurança como qualquer empresa do mundo precisa, só que ele precisa do negócio, entendeu? Parceiro responsável. Exato. E na velocidade que precisa. Entregue valor agregado. E responsabilidade, porque não é só vender. Sim, claro. Né? Porque é entender a dor. Né? E aí você vai realmente entregar aquilo que ele precisa. E esse é o nosso diferencial, cara. Sem então dúvida. o nosso diferencial é justamente entregar para o cliente muito mais do que ele espera, entendeu? E é uma proposta muito bacana, né? Porque quando você pensa assim, né? Quando você faz um negócio onde sua proposta é fazer o pós-venda com qualidade, é sensacional, porque você está garantindo que está vendendo uma coisa de verdade, porque você não está vendendo uma coisa que você vai sumir. Né? O pós-venda é a garantia da continuidade do seu negócio. Exato, né? E como você faz serviço, você está garantindo, gera uma fidelidade, né? E a gente consegue também aprender muito mais sobre aquele mercado, sobre aquela empresa em si, e conseguir de forma segura... Porque tem uma percepção perigosa, às vezes, no mercado, de que a tecnologia por si só vai resolver o problema. Pois é. E aí se discute muito, tem alguns clientes que discutem muito qual é o produto que eu vou comprar. Né? E aí tem instrumentos para tentar chegar nessa decisão, como estudos do Forrester, do Gartner e por aí. E aí isso traz uma percepção para o cliente, às vezes, de que, olha, se eu comprar o melhor produto aqui dentro desta avaliação, o meu problema está resolvido. E não é assim. Não é. Na maioria das vezes não é. Porque não é só o produto, né? O quanto as pessoas que estão apoiando naquela entrega vão tirar aquele produto. Exato. Né? O quanto você vai investir no negócio. O quanto você vai ter de retorno naquilo. Então, cara, vou fazer aqui um paralelo, né? Você compra ali um carro super esportivo, cara, e você não está preparado para pilotar. É isso. Às vezes você ter um produto que do ponto de vista de avaliação, né, desses institutos, ele é um pouco inferior, mas ter um parceiro muito qualificado te entrega mais valor do que você gastar todo o seu budget em cima de um produto no qual você não vai... E é muito comum, né? A gente vai em reunião com clientes, assim, em geral, né? Em alguns momentos você percebe que o cara abre o mapa mental dele de possibilidades, do que ele precisa fazer, e ele não sabe nem por onde começar, porque realmente as opções são muitas, as buzzwords são muitas, então o cara ouve falar... Por isso que ele precisa do advisor, ele precisa do cara na empresa que seja um advisor dele, nessa parceiro, jornada, exatamente né? Isso. Porque a jornada é contínua, ela não vai acabar, não é uma jornada de início, meio e fim, ela é contínua. Então, o bom advisor vai fazer toda a diferença para ele, para que ampare ele, né, apoie ele em todas essas escolhas. Para completar a minha pergunta, vocês sabiam onde ia chegar a cibersegurança naquele período, quando vocês começaram? Onde a gente está hoje? No nível que a gente está hoje, de ser no mercado... Sim. Bom, o Brasil, a América do Sul, né, ela sempre está um pouco atrasada em relação à América do Norte e Europa, né? Então, lá na América do Norte, lá na Europa, já tinha uma movimentação bem forte em cima do tema, né? O pessoal tratando muito desse tema, muitas notícias sendo veiculadas sobre situações e coisas do tipo. Então, já dava para ter uma ideia do potencial do mercado, né? Perfeito. Lógico que a gente ainda estava muito atrás desses mercados em relação à maturidade, né? Mas já dava assim para ter uma percepção. É lógico que o mercado foi amadurecendo, foi se ajustando, e a nossa realidade não é a realidade europeia, nem é a realidade norte-americana. Eles têm outros desafios, a gente tem os nossos desafios, né? Mas o mercado foi se ajustando. Agora, desde o início, dava para ter um feeling. Um feeling assim, de como ia chegar. Cara, é um mercado que ia se desenvolver. É por isso que a gente topou essa... A gente já tinha, né, na época da nossa outra empresa, que a gente já entregava a cibersegurança na outra empresa que nós éramos funcionários, a gente já via um crescente movimento nesse sentido. Lógico que você imagina que ele ia crescer, né, iria escalar, e um dos vetores de escala seria a hiperconectividade, né? Então, quando nós começamos a caminhar
para um mundo hiperconectado, naquela época já era conectado, não é, nem sombras do que é hoje, você já automaticamente imaginava, cara, isso aqui vai demandar muito cibersegurança, né? Então hoje, por exemplo, você sabe, hoje cibersegurança é uma das 2 maiores megatrends do mundo, atrás de IA talvez, né? IA, cibersegurança estão ali. E eles fazem parte, se completam também, né? Então, lá atrás, a gente via que tinha caminho, né, Éder? Começamos a trabalhar com isso, tinha atração. A gente só não imaginou que ia ter tanta gente no mercado também, né? Vendendo cibersegurança. Mas é isso que eu te falei. Como o mercado é muito sexy, é muito atraente, ele atrai também, né? Vários players, né? Mas aí se consolidam e permanecem nele e prosperam. Sobrevivem os que realmente estão entregando valor. Quem está entregando valor. Porque você não consegue permanecer muito tempo no mercado se você não entregar valor. Ainda mais no mercado hiperconectado e hipercompetitivo. Né? Exatamente. Bom, eu queria também trazer aqui um exercício de algum desafio que nós tivemos aqui enquanto Safer durante essa história, que vocês se lembram, que possam compartilhar com a gente aqui. Tivemos alguns, né? Alguns desafios, né? Eu posso citar um, por exemplo, no começo da operação. A gente sempre teve esse viés de querer construir nossos produtos, né? A gente nunca quis ser somente um integrador, porque a gente sempre quis entregar valor agregado. Lógico, além do serviço, o produto também, também fazia parte da nossa estratégia de gerar valor. E lá em 2014, mais ou menos, nós fomos fazer um projeto numa grande empresa de telecom e nós implantamos lá um produto de um fabricante, né? E esse produto teria que ter uma funcionalidade a mais lá que, a princípio, o cliente queria, mas a ferramenta não entregava. E aí o cliente falou assim, se você não me entregar essa funcionalidade, eu vou fazer o RMA, não quero mais. Era um projeto de alguns milhões na época. Aí o fabricante procurou a gente e falou assim, pessoal, vocês não conseguem desenvolver, me procurou, na verdade. Perguntou se eu não conseguia desenvolver essa feature, tal, e aí eu sei falar com ela, falei, lógico que dá, consigo, sem dúvida, pode passar para eu, vou ter que fazer em 2 meses. Eu falei, aí eu cheguei, falei, deixa comigo. Porque depois o cara vai contratar o produto, vocês vão ter um contrato recorrente, aí eu falei, cara, é a hora de eu fazer o produto, a gente criar o produto. É porque fazer produto com demanda já em... Poxa, mas o produto não existia, mas ele existia. Mas a demanda ia criar o produto. Eu falei, cara, eu vou fazer. Aí eu me comprometi com o fabricante, né, do nosso parceiro, e fui falar com o Éder. O Éder deu uns pulos de 2 metros de altura. Assim, você tá maluco, ainda bem que você não se comprometeu com o cara, não, já me comprometi. Já tá feito. Mas eu sabia da competência do Éder, eu sabia que isso ia ser viável. Aí ele falou pra mim, cara, tudo bem, eu consigo fazer, mas eu preciso de uns três recursos comigo. Só que a gente tá começando, cara, a gente não tinha receita. Trazer 3 desenvolvedores sêniores para junto com eles desenvolver isso. Falei, cara, o que eu faço? Como é que eu desenrolo isso? Né? Imagina, a operação está começando, você não tem crédito em banco, você não tem nada. Perfeito. Você não tem recurso, está tudo ali contadinho. Aí um amigo meu que é dono de uma body shop, uma empresa de body shop, cheguei para ele e falei para ele, então, amigo, você não consegue me emprestar uns 3 caras, aí eu pago você daqui a 4 meses? Aí ele relutou, assim, cara, eu empresto 2 e você me paga em 2 meses. É o que eu falei, cara, tá pegado. Eu falei, Éder, não vai ter 3 não, tem 2. E são 2 meses para entregar. Aí você, Éder, chegou e meteu marcha e tal, e o cara me ligava. E aí, tudo certo para pagamento? Não, meu, fica tranquilo, daqui 2 meses já tá tudo acertado. Aí, no decorrer do projeto, o Éder ralou lá ele, né, e os nossos 2 desenvolvedores lá, os recursos. Cara, conseguimos entregar. Puxa, cara. Sensacional. Legal e... Conseguimos concluir o projeto, pelo menos o básico ali, né? O que ele precisava, estava pronto. Aí nós marcamos uma reunião para o cliente para mostrar para ele que nós conseguimos entregar aquilo. Aí ele recebeu a gente lá, legal, recebeu muito bem, inclusive. Aí nós contamos, viemos aqui mostrar para você, né? Aquilo que você precisava, agora a gente consegue entregar, né? Fizemos aqui um esforço. Ah, rapaz, fica tranquilo, já enderecei esse tema já. Como assim? Não, já conseguimos resolver de outro jeito, então isso aí já, essa coisa do passado, morreu, não precisa mais não. Aí eu falei, cara, como assim? Você não precisa mais. E eu falei, caramba, eu com aquele produto pronto, e o pessoal só no boleto para pagar. E a dívida, 2 meses para pagar. E eu com o boleto para pagar, eu falei, cara, de onde vai vir esse recurso que eu tenho? Cara, é coisa de Deus. Aí eu desci desse cliente e tal, na calçada, eu tava lá ainda tentando absorver o golpe, o soco na boca do estômago. Acabou com um amigo nosso liga, né? Ele tinha sido contratado por um birô de crédito, ligou para mim e falou assim,
Então, eu tô aqui agora no birô de crédito e tal, e eu tô precisando de uma solução aí, cara. Você tem alguma ideia de um produto aí tipo, diferente, revolucionário, que pode me ajudar na comunicação? Eu falei, putz, cara, eu tenho um produto pra você, Tá cara. pronto, tá pronto. Pô, você consegue me mostrar amanhã, se quiser eu vou hoje à tarde aí. Não, pode ser amanhã, não precisa ter tanta pressa não. E aí, no outro dia, nós fomos lá, mostramos pro nosso amigo esse produto, né, desse birô de crédito. Ele comprou a ideia na hora, chamou o presidente Comprou a ideia com mais uma lista de Não, funcionalidades. natural. Claro, né? O wishlist... 2 meses. O wishlist Eu não gostei, pode faltar, né? eu gostei disso aqui, mas eu preciso disso aqui. Aí nós, cara... E aí eu fui lá negociar ainda com outro parceiro. Então, Agora é o seguinte, ó. Me dá mais 3 meses. Eu vou precisar de mais tempo. E aí eu falei pra ele, ó, eu preciso de 2 coisas. Primeiro, que você jogue o boleto pra frente. Segundo, que você me arrume mais Mas 2 duas pessoas. Agora eu tenho mais wishlist pra fazer. Amiga pra essas coisas, né, cara? Aí ele chegou, pá, me concedeu esses pedidos, tal. O Éder encabeçou o projeto e depois nós entregamos o projeto, assinamos o contrato com esse cliente, virou um produto que hoje nós estamos aí em vários clientes. Um produto interessante, 100% e-Safer, que gera pra gente receita recorrente, tá muito nessa questão E hoje é a porta de entrada de muitos outros produtos. Sem dúvida. Né? Ele é um produto que tem ali aspectos de segurança, né? Mas o interlocutor dele é um outro cara, não é o CISO, né? Perfeito. É mais área de negócio, mas ele tem ali elementos de segurança que o CISO aprova a implantação dele nos clientes. Então a gente teve esse desafio, que hoje é um produto nosso consolidado, espalhado em alguns clientes, mas que ele começou de uma... E esse cliente performou durante anos. Assim, foi motivo de matéria, né? Disrupção, inovação, teve tudo uma... Sensacional. Então essa jornada nossa teve esses, né, vamos chamar assim, esses desafios. Esse foi um. E, cara, como é que você se encontra Toma um golpe na calçada do cliente com um boleto para pagar e sem projeto? Né? Só faltava uma coisa que apareceu, né? O cliente. Eis que surge, né? Então, são coisas que eu realmente atribuo à intervenção divina. Né? Eu acho que o empreendedor tem que ter algumas... a iniciativa, a coragem, o trabalho, a competência... E Deus, né? E a intervenção divina. E no meio de tudo isso, o propósito, né? Exato. Que é o que dá início a tudo, né? Isso aí. Então, esse foi um dos desafios que nós tivemos. Legal, show de bola. Pode estar, tem outros tantos aí, né? Muitos outros. Muitos outros aí. Esse foi logo no início. Esse foi exatamente. Esse foi bem no... Não, isso testa a nossa fé, né? nas questões, eu acho que esse é emblemático, É. porque igual o Éder comentou, ele foi no começo. Era pra tipo já, para com essa bagaça aí que, mano, não vai dar certo. Para não vai rolar. E vai trabalhar. Arruma um emprego pra você pagar esse boleto. Exatamente. Aí que Pega esse boleto que você ia pagar, se vira, pede pra mãe. Mas aí, como existe um propósito por trás, né? É isso aí. E a gente conseguiu, passou disso aí. Que bom. Foi uma espinha, né? Foi nada. Mas então, e aí esse produto hoje é consolidado, está com a gente até hoje. Ele tem hoje várias features, né? Então, a gente está em bancos, está em telecom, está em empresa de saúde. E a missão dele é fazer a comunicação segura, né? Com integridade do que é transportado ali pelo e-mail ou SMS e com elementos ali que garantem a entrega, a leitura e aumenta ali o valor da prova, né, da garantia jurídica daquele processo de comunicação. Resumidamente é isso. Mas foi um desafio interessante. Lembrando disso até, né, se dá risada agora, né? A gente dá risada. Tal, mas não, na hora o bicho pega. Na época foi algo realmente... foi um teste. Desafiador. Foi desafiador. Pessoal, agora vamos para o quadro A Cibersegurança Pode Doer? Pessoal, nesse quadro a gente abre uma caixinha ali no Instagram para que as pessoas possam interagir ali e mandar suas perguntas, né? Então as perguntas aqui são relacionadas ao tema cibersegurança. Dói? Pode doer? Né? Então esse é o contexto aqui do desse quadro. E a nossa caixinha no Instagram justamente abre para que para que a nossa audiência envie perguntas nesse sentido. Mas eu quero começar aqui com o nosso pessoal aqui, com o Mauro e com o Éder, justamente esse questionamento. Mauro, na sua opinião, a cibersegurança pode doer? Esse tema é interessante porque não pode doer, não deveria doer, mas dói. Né? A gente recebe uma série de interações dos nossos clientes, inclusive quando está doendo. Né? Então, é um processo que
cada vez mais as empresas têm buscado a profilaxia, vamos dizer assim, né, de fazer com que, de alguma forma, antecipe essas questões, tente mitigar, mas na maioria das vezes procuram soluções quando já estão com dor, né? Mais ou menos o paciente indo ao médico, né? Dificilmente você vai quando você está bem. Deveria ser assim. Né? Mas se for homem, né? Ainda mais se for homem. Mas a ideia realmente é a gente se tratar pensando em sempre manter a saúde, né? E não se tratar somente quando você está numa condição de doente, né? Então essa questão é isso, acaba doendo porque acabam sendo, de alguma forma, atacados, infectados, em algum momento está acontecendo interações com malwares, com ransomwares, com diversos tipos de interações desses atacantes e acaba gerando uma dor e que aí fica sempre mais complicado de tratar depois que a dor aparece. Dores. Quando a dor aparece é mais complicado, mas enfim, ainda é momento, né? Mas assim, ainda mais dói. E você, Éder, o que você acha, sua opinião aí? Eu diria que não deveria doer. Não deveria. Mesmo em situações onde o cliente está passando por uma situação complicada no tema, né? Um ataque ou coisa do tipo, se tudo foi bem planejado antes, o cliente deveria passar por tudo isso sem doer muito, eu diria, né? Então se preparar, né? Se preparar para situações como essa e ter planos, né? Plano de continuidade de negócio, plano de contingência, né? Treinar as pessoas para como elas deverão se comportar em uma situação como essa. Uma brigada do cyber, minimiza muito a dor, né? Você já está ali, você está ali preparado para aquela situação. Então, uma brigada do cyber, né? Ter as pessoas, testar todo o seu stack de segurança, como eu garanto que tudo aquilo está funcionando ou vai funcionar no momento que eu precisar de verdade, né? E em uma situação ali, numa eventual situação de um ataque ou de um evento ali de segurança, como as pessoas deveriam se comportar? Será que eu capacitei as pessoas para isso? Meus planos estão todos atualizados? Eu sei exatamente o que fazer, quando fazer, como fazer? Então, se tudo está bem planejado, não deveria. O que a gente vê no mercado é que a gente acaba deixando tudo para a última hora, isso quando faz, e aí acaba doendo. Eu faço uma analogia, né, aproveitando um gancho de vocês, que é o corpo humano, né? Se está doendo é porque alguma coisa está errada, né? É uma mensagem que alguma coisa está errada. No cibersegurança eu concordo com ela, não deveria doer, né? Tá aí justamente para que não doa, né? Lógico, tem a sua jornada aí, alguns tratamentos um pouco mais sofridos, né? Mas se a empresa se precave, se prepara, né? Usa aí com diligência nesse tema tão importante hoje e tão impactante nos seus negócios, né? Se ela usa com diligência, se ela trata isso de uma maneira muito precavida, né? Vamos chamar assim, ela não vai doer, não. Ela vai ser algo de atenção, mas passa desapercebido, né? Nesse sentido, não dói. Porém, eu concordo nesse ponto com você, que dói para muitas porque justamente não fazem a lição de casa. Né? Que cibersegurança não é mais um privilégio de grandes corporações, ela é uma necessidade de todo mundo que está conectado de alguma forma. Exato. E que seus negócios dependem dessa conexão, desse mundo conectado. Então, ou seja, todas as empresas do planeta. A não ser que você tenha uma marcenaria, né? Tipo isso, uma venda, uma né? Mecânica, uma oficina mecânica. Você pode ter uma marcenaria, só não pode vender esses móveis pela internet. É isso. Então, não pode. Aí complicou. Aquela marcenaria de bairro, aquela se você colocar o marketplace, e você não pode também fazer uma venda com fiado digital, tem que ser na caderneta. Se você tiver um negócio, isso ok, beleza, talvez não seja tão importante. Mas fora disso, você precisa, né? Então, essa prevenção, esse tratamento precoce, ou seja, esse tratamento de uma maneira muito diligente desse tema tão sensível, quem fizer isso não vai doer. Agora, quem não fizer, infelizmente muitas não fazem, vai doer. Acaba doendo. Bom, dando sequência aqui ao nosso quadro, a gente recebeu aqui algumas perguntas da audiência. Legal. Vamos ver se tem pergunta traída aqui, é tudo pergunta camarada. Vamos ver aqui. Bom, o Eduardo Casagrande mandou aqui uma pergunta, vou mandar essa para o Mauro. Tem empresa que só corre atrás da segurança depois que o ataque já aconteceu? O Mauro, depois o Éder. É o que a gente estava falando um pouquinho agora, né?
Sim, tem muitas, acontece bastante. Quando acontece isso, já tem um desgaste, né? Já tem um impacto lá dentro, já conseguiram, às vezes nem conseguiram identificar o que aconteceu, mas já conseguiram ver o impacto nesse processo. Mas sim, existem muitas empresas que acabam entrando nesse cenário, e aí fica um pouco mais complicado de a gente entrar, porque gera um trabalho muito mais consultivo, né? Evolui aí um trabalho de diagnóstico, né? Uma anamnese completa, mas sim, as empresas estão, infelizmente ainda contam com isso por conta da maturidade em stack de segurança que acontece em determinados nichos de mercado, né? A gente sabe que dificilmente um banco entra numa questão dessa, né? Obviamente, mesmo os bancos digitais, mas as empresas de menor porte, ou as empresas de médio porte, mas que estão em mercados diferentes das fintechs, vamos dizer assim, que trouxeram isso nesse DNA, acabam passando por isso. Não pensaram antes, não planejaram, não usaram a diligência ou a governança para fazer todo esse trabalho de segurança e acabam procurando somente depois que viram o impacto acontecer. Bom, eu diria que eu acho que isso tem um pouco do perfil do latino. Quem não tem um amigo CISO que já foi lá né, na alta administração, nos executivos pedir ali um budget no board, né? para evoluir no tema de cibersegurança e às vezes por desconhecimento, às vezes por não enxergar o impacto. Ou não conseguir mostrar o valor. Não enxergar valor, não enxergar o impacto, ele acaba, né, negando o budget ou dando uma pequena parcela. E aí, quando a empresa é impactada, né, quando o evento ocorre, e aí se materializa o que todo mundo temia, né, vem toda a questão de quebra de faturamento, parada do negócio. E aí você tem um esforço muito maior, né? Que é pôr o negócio de novo em pé. Exato. Além sequestro de dados. De se reportar ao mercado e coisa do tipo. Quer dizer, o custo fica consideravelmente maior, né? Quando pega a marca, empresa se dá conta de quão cibersegurança é algo importante para a sua operação, para o seu dia a dia, né? Então, o que eu percebo é que é uma característica, tem mudado e alguns setores estão muito mais avançados nisso, até por regulações. Por exemplo, a gente falou aqui muito do mercado financeiro, mas o mercado financeiro também tem o Banco Central cobrando das instituições financeiras o mínimo para o cara operar. Tem outros setores que também acabam colocando ali as regulações, está olhando ali as empresas do setor e cobrando essa evolução no tema. Agora, existem outros setores que são completamente não regulados, não olham para o tema, e aí é cada empresa ali, por conta própria, olhando para o seu negócio, tentando entender, né, o quão cibersegurança é importante para a continuidade. E, de novo, quando isso acontece, existem empresas que ainda têm esse perfil de ignorar o tema ou não dar a devida atenção, né? Ou só correr atrás quando começa a doer. E aí é um evento de segurança que vai acordar todos. Então, eu diria para você que a maioria hoje, assim, as empresas já se deram conta, né, da importância da cibersegurança, mas ainda tem muitas que às vezes pagam para ver, né? E aí é o nome do nosso quadro, né? A cibersegurança pode doer, porque quando acontece, né, aí sai mais caro, né? Porque sai mais caro financeiramente, evidentemente, mas também sai mais caro do ponto de vista operacional, a questão de desgaste de imagem, exposição da marca. Então tem prejuízos, inclusive, imensuráveis, né? Depois de uma ocorrência dessa natureza. Mas, infelizmente, o Éder comentou, né? O latino tem essa característica, né? E de deixar tudo para a última hora ou pagar para ver, né? E, às vezes, ele paga para ver e paga caro. E nesse mercado tem aquela máxima, né? Não é se, é quando, né? Então, exatamente isso. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. É isso aí, galera. Então, aí temos outra pergunta aqui, ó, quem enviou pra gente foi o Rafael Lopes. Bom, cibersegurança virou um produto de marketing? Vejo que tem muitas empresas vendendo fumaça aí no mercado. E, na verdade, nem são de cyber. Bom, enfim. Vou deixar Mauro e Éder respondendo essa pergunta, depois eu concluo. Mas diga aí, Mauro, o que você pensa? Eu acho que depende de como você vai usar esse
esse contexto, né? A gente entende que muitas empresas estão entrando no mercado, como a gente falou há pouco, no mercado sexy, né? Que todo mundo está querendo buscar um espaço aí para vender ou sair de onde você estava operando com outro qualquer coisa, uma empresa de workplace, uma empresa sei lá, da parte de infra, que está querendo buscar alternativas para melhorar o seu negócio, porque é um mercado que está crescendo, né? E acaba entrando nesse mercado sem ter todo um storytelling desse mercado de onde vem, que é o que nasceu, que a gente discutiu um pouquinho sobre o nascimento da empresa, né, da iSafer, né? Tem todo um DNA, tem toda uma questão, tem um porquê, tem um propósito, e sim, usam esses termos com as buzzwords do momento, geram de alguma caça-cliques aí, né, de tudo que é jeito, para poder buscar clientes e usar dessas menções para tentar angariar alguma coisa a respeito. Então, usam-se bastante. Né? Nesse trabalho aqui na iSafer, que eu estou à frente também de marketing, né? Dá para perceber que você percebe alianças e parcerias, as questões das empresas querendo de algum momento interagir, entrar, e a gente sabe que precisa de história para fazer esse negócio, né? Não dá para ser do nada. Eu vou responder essa pergunta olhando para os dois lados. Para o lado do cliente, eu acho que cibersegurança pode ser um marketing bem positivo. Vou dar como exemplo algumas pesquisas que foram feitas no mercado financeiro. Já existem clientes, né? Existe uma parcela de clientes que ele toma decisão, por exemplo, sobre qual banco ele vai utilizar, considerando qual é o nível de maturidade em cibersegurança daquela instituição financeira. Então, é o marketing positivo do negócio. São as instituições mostrando para os seus clientes o como elas estão capacitadas para protegê-los, né? Perfeito. Então, é o marketing positivo do negócio, que pode sim se reverter em benefícios mensuráveis para os clientes que sabem utilizar, né? Que realmente olham para o tema com seriedade e conseguem utilizar isso na conversão, né? Trazendo mais clientes que hoje, de novo, começam a ficar preocupados, né, sobre o tema. Você vê uma infinidade de veículos aí de notícia mostrando a todo momento os desafios, roubo de celular, o celular é levado e aí o cara tem um valor subtraído da conta corrente, ou o cara sequestrado, ou o cara barará. Então, as instituições que olham para o tema, fazem cibersegurança de verdade, conseguem usar isso, né, a favor no mercado e trazer valor disso tudo, né? Agora, do lado do fornecedor, tem um desafio muito grande aí, porque, de novo, é isso, o mercado é atrativo, é um tema que está ali, né, ganhando espaço, né, tem aí um espaço muito grande no mercado, e aí tem muita empresa que tem diversos negócios e aí coloca a cibersegurança como mais um negócio dentro da sua operação. E aí é o que a gente discutiu, mas está capacitada? Tem bons parceiros? Realmente entrega valor para o cliente? Está habilitada a discutir segurança com o cliente ou cibersegurança com o cliente num nível que realmente é necessário, levando o cliente aonde ele precisa chegar, mostrando ao cliente o que ele precisa enxergar de verdade, né? Porque não é só vender produto e instalar produto. É isso aí. Tem um trabalho, às vezes o cliente ele precisa entender o nível que ele está, quais são os riscos que ele está correndo, e assim se montar uma estratégia. Conduzir o cara até uma estratégia de venda, porque às vezes você tem um profissional dentro do cliente que é o cara que é responsável pelo tema, e ele tem que conseguir vender isso dentro da instituição. Então você tem que dar condições, você tem que apoiar ela a fazer essa venda interna. Então, se você não tem capacidade... E isso, de certa forma, se conecta com aquele outro papo que a gente estava falando, do cara conseguir budget, isso, lá em cima no board, e conseguir vender a necessidade para poder mostrar atrelar, impacto, mostrar risco, né? Exato. E aí conseguir o que precisa. Então, do lado do fornecedor, tem muita gente vendendo aquilo que não consegue entregar. Eu acho que o mercado, como ele é muito
De novo, De né? novo, Batendo na tecla, né? Ele é muito sexy, né? Muito atraente, tá hypado, então ele tem realmente atrai empresas que precisam diversificar seus investimentos, É isso. precisam diversificar suas operações e migram para a cibersegurança, não tem o storytelling em cibersegurança, não tem um histórico em cibersegurança, mas estão vendo ali uma oportunidade de negócio e para gerar essa autoridade, ela começa a usar de artifícios de marketing para poder tentar ali entrar nesse mercado, e aí pode vir fumaça junto, né? Então a pergunta aqui do Rafael faz todo sentido, porque tem empresas nesse sentido também. Agora, eu vejo também, como o Éder falou, que é o marketing de uma maneira positiva também, né? Porque a empresa, o fornecedor, o cliente, né, pode usar a sua maturidade em cibersegurança para se posicionar e isso ser um diferencial competitivo para ela no mercado, né? Então, se ela conseguir transmitir para o mercado, para o seu cliente, o quanto que ela é diligente, quanto que ela é madura do ponto de vista de cibersegurança, isso se torna para ela um diferencial competitivo. Isso até ajuda na parte de engenharia social, né? Com os usuários, né? Sabendo do que se trata a segurança, da necessidade de saber de evoluir, de conscientização. Eu posso dar um exemplo rápido disso aí, só para concluir o tema do lado do fornecedor. Eu estava outro dia conversando com um cliente, e o cliente falou, aí a gente estava discutindo, ele tinha ali uns equipamentos de bordo, uns firewalls, né, que foram fornecidos por um parceiro que oferecia também links de comunicação. Qual que era o negócio principal da empresa? Oferecer links de comunicação. Mas já tinha uma parceria com o fabricante de firewalls. Eu coloco os firewalls aqui para você e a gente configura e está lá rodando. Bom, tá bom, vamos fazer uma avaliação dos firewalls do cliente. E, cara, o firewall era um roteador. Não tinha regra. Não tinha regra. Não existia nenhuma proteção. Então, as regras estavam todas lá abertas, porque o propósito da empresa que forneceu os firewalls era reduzir os riscos de parada no negócio. Esse era o propósito do cara. Então, eu não vou colocar nenhuma regra que possa representar um risco à operação. Então, ele abriu mão de toda a questão da segurança para colocar regras com o mínimo de restrição para garantir que pelo menos o cliente não vai reclamar com ele sobre alguma parada em alguma situação, coisa do tipo. Então, assim, não era o foco do cara. O cara forneceu os firewalls e o cliente estava acreditando que estava protegido na situação, porque estava com os firewalls lá, todos configurados ali como roteadores. Então isso é uma coisa interessante, porque voltando a falar do marketing também, às vezes negativamente, é isso, né? Que o cara pode usar um roteador para fazer um trabalho de um firewall e dizer que tem um firewall. E falar que está vendendo segurança. Está vendendo segurança. Então, assim, isso o que faltou. Capacitação no tema. Ele era provavelmente muito bom em roteadores e links e coisas do tipo. Mas ele entrou no mercado de cibersegurança vendendo alguma coisa que ele realmente tinha uma deficiência na entrega. Perfeito, perfeito. É isso aí. Bom, Rafael, acho que foi boa, né? Boas respostas aqui, boas, né, colocações. E tem mais duas perguntas. Próxima. Aqui a pessoa não quis se identificar, só colocou o acrônimo dela aqui, SMC. Bom, ele está perguntando o seguinte, não sei se é ele ou ela, mas enfim. Ele está perguntando, muita empresa prefere esconder o incidente a tratar o problema? Sou da área de varejo e vejo isso acontecer. Vocês concordam que as empresas preferem jogar para debaixo do tapete o incidente? Éder, o que você entende? Essa é uma postura... Essa pergunta foi meio traíra, hein? Essa pergunta é delicada. Por isso que ele se identificou. Eu vou colocar para ele que não é só mercado de varejo, se ele acha que só no varejo acontece em todos os setores. É um comportamento que a gente tem notado que é comum. É lógico que a empresa foi impactada, ela não quer se expor, né? Ela não quer chegar no mercado e dizer que foi vítima de um vazamento de dados ou que teve sua operação impactada. Isso traz uma imagem muito negativa para a empresa. Então, a tendência é que a empresa realmente ela tente ofuscar o tema ou tratar o tema com devido sigilo até onde ela conseguir. Eu acho que já existem regulações que obrigam ela a notificar vazamento quando envolve vazamento de dados, principalmente dados de clientes e coisa do tipo. Ela tem uma obrigação em ir ao mercado, notificar o vazamento, tentar mostrar a dimensão, o impacto disso tudo. E a gente tem regulações, inclusive no Brasil, LGPD e coisa do tipo, que obrigam eles a fazer essas comunicações, a comunicar a NPD e por aí vai. Lá fora também. Mas a gente percebe que ainda é uma estratégia muito comum.
E eu posso citar até um caso público, eu não tenho... Para colocar uma grande no tempo, é pequena, não é. A Oracle fez isso. Quem não acompanhou o caso da Oracle... É público, né? É público. E assim, a Oracle, no primeiro momento, negou fortemente o incidente, disse que não havia ocorrido, que não era, até ela perceber que as evidências eram irrefutáveis, né? E aí ela teve que assumir o comprometimento, vir ao mercado e mostrar isso de forma mais clara e tal. Mas não é um comportamento exclusivo da Oracle, não, tá? Mas isso é um ponto interessante que eu vou tentar conectar minha resposta em relação ao tema que a gente falou sobre doer, né? A empresa que está mais preparada, ela se joga rapidamente para mostrar que ela passou por aquilo e que conseguiu mitigar e que conseguiu exercer uma certa... Já é de conhecimento da companhia o que aconteceu, os impactos, já identificou, e já ela mitigou, vai lá, já tratou. Ela já tratou, e ela vai a público rapidamente, porque ela tem segurança em falar do que ela tem, do que ela passou, né? Então, eu acho que, de novo, o impacto é muito complicado quando está doendo, né? Você não sabe onde está, como está, a movimentação lateral você não soube onde chegou, se já sequestrou dados, se já bloqueou, criptografou, e você não sabe qual o tamanho desse impacto, é sempre mais difícil de você dar a cara ao público para falar, olha, fui impactado. Porque, cadê as respostas em relação àquilo? E aí a tendência é se fechar e tentar entender, e vamos ver até onde vai para poder identificar. À medida que você tem mais maturidade, né, um stack de segurança mais completo, você consegue identificar mais rápido, consegue ser mais proativo, e isso ajuda, inclusive, obviamente, na marca, né? Na parte de brand. Sem dúvida. Né? Eu acho que tem muita empresa que adota essa prática de tentar, enfim, não divulgar o ocorrido, né? Até por conta do risco de imagem, de brand. Sem dúvida. E principalmente se ela não for regulada, né? Não tiver nenhum mercado em cima regulando ela, né? Se a empresa tem ações abertas em bolsa, ela tem uma obrigação. Ela tem que lançar um fato relevante ao mercado. Então essa empresa está pressionada a fazer isso, o que ajuda a ter transparência, né? Então essas empresas realmente são mais maduras, inclusive de cibersegurança, e dificilmente vão fazer isso. Agora, outros setores, tem empresas que são atacadas aí, enfim, a gente não fica nem sabendo. Essa é a grande verdade, né? Inclusive umas fazem aí o que a gente não aconselha, que é pagar inclusive resgate, né? Sem dúvida. E tentam aí encerrar o tema com a menor repercussão possível, o que é ruim, né? Mas enfim, eu acho que cada um toma a sua postura aí, de acordo com a sua estratégia, mas eu acho que a transparência é essencial para todo mundo. Algumas empresas são geridas por muita governança, inclusive por auditorias externas e órgãos reguladores, então é muito difícil que essas empresas, de alguma forma, joguem isso para baixo do tapete, né? Até porque o mercado fica sabendo, o cliente reclama, o saque fica bombando de reclamação, então tem que ter uma resposta para isso. Agora, as empresas que não têm, elas podem realmente fazer isso, e é ruim, né? Porque a gente, ou seja, a gente tem uma ideia, mas não é precisa, né, de quantos ataques acontecem. Podemos dizer que são bastante. Sem dúvida. E tentativas, então? Nem me falem. E as tentativas só não viram um ataque com sucesso graças à cibersegurança. É isso aí. É o trabalho de empresas como a gente. Bom, mais uma pergunta aqui, dando sequência ao nosso quadro. Essa é da aqui, ó. Tá aqui, ó, o nosso quórum feminino participando também, ó. A Luísa Martinelli está perguntando: os ataques estão mais inteligentes e sofisticados hoje, mas a defesa ainda está atrasada em relação a eles? Éder, o que você... Assim, eu diria que a estratégia do atacante mudou muito, né, ao longo dos anos. Assim, o mercado do lado do atacante mudou muito, né? Hoje, se você olhar 20 anos atrás o que era a cibersegurança, né, e quais eram os propósitos dos atacantes, ainda estava muito ligado a hackerativismo, né? Falava muito de indisponibilidade de infraestrutura, e depois esse negócio foi caminhando no sentido da formação de grandes grupos de cybercriminosos que estão buscando retorno financeiro mesmo, virou um negócio, Se né? especializam em determinados, né? Não, e um negócio financiado inclusive por Estado, né? Então existem países que realmente financiam essas operações. Então isso tomou uma outra proporção, e com isso, e com esse investimento,
consequentemente, os ataques se sofisticaram. Hoje a gente fala até de ransomware as a service, né? Hoje o cara, ele não os grupos, né? Eles não desenvolvem as plataformas que eles vão utilizar, eles contratam, né? Então existem especialistas que trabalham no desenvolvimento dessas plataformas e existem os grupos que usam essas plataformas para cometer o ilícito ali, né? Para executar os ataques. Além disso, isso fica claro, inclusive, no mercado de zero days, né? Quanto não vale um zero day hoje, né? Nesse mercado negro, onde o cara pode utilizar isso. Então, vale muito credenciais vazadas e por aí vai. Então, sim, se sofisticou muito os ataques. Agora a gente fala de inteligência artificial, até o atacante está usando inteligência artificial. Então, a gente... vou até dar um exemplo prático, eu gosto dos exemplos práticos. Eu vi um estudo que mostrava, por exemplo, um atacante que estava ali construindo um artefato para fazer um ataque de phishing. E aí eles fizeram algumas avaliações para medir eficiência. Então, assim, o artefato produzido por um humano tinha 16% de eficiência. Então, de cada 100 pessoas que recebiam aquele phishing, 16 pessoas acabavam caindo. Um artefato produzido pela inteligência artificial pura subia esse índice para 30%, mais ou menos. Você dobrava. Então, cada 100, 30 pessoas caíam. Quando você aliava o humano à inteligência artificial, isso ia para 56%. Então, cara, aumenta demais. De cada 100, 56 caíram no phishing. Então, isso mostra o poder da inteligência artificial nessa questão de apoiar o criminoso. Aí quando você olha para o outro lado, o desafio é muito maior, né? Porque a gente já tem ferramentas com inteligência artificial, né? Mas só a tecnologia não consegue resolver o problema. Você precisa não só da tecnologia com IA, que já tem ali um custo, né? E o cara tem que ter budget para comprar produto, mas ele precisa ou de um time interno capaz para operar tudo isso, ou de um parceiro especialista para apoiar ele nisso. Se ele não tiver estes elementos, quer dizer, a tecnologia e as pessoas capacitadas para fazer essa operação, ele acaba numa situação muito desigual nessa briga. Muito vulnerável. Muito desigual nessa briga. Então, aí, resumindo tudo isso, sim, os ataques se sofisticaram e muito, e as empresas estão tentando correr atrás. Aí vai depender de qual é a visão da empresa sobre o tema ciberseguros, quanto ela leva a sério esse tema para dizer se está tão desigual ou não. Se você pegar um grande banco, por exemplo, que tem um budget considerável, ele está ali segurando. Ele está ali de igual a igual. Agora, existem situações, existem indústrias, existem setores onde o tema ainda é tratado de forma mais periférica ali ao negócio. E aí não tem jeito, o atacante está muito mais preparado. A gente teve a oportunidade de ver algumas apresentações sobre o quão mais rápidos estão os ataques, ou mais especializados, profissionalizados. Como o Éder estava dizendo, que o ano passado estava em 2 minutos e pouco, né? Hoje está em 51 segundos. Ou seja, a velocidade aumentou demais, ou seja, do ataque, né? de identificação que isso aconteceu. Entretanto, você tem aí uma dificuldade de identificar, porque são muitas as possibilidades, e hoje tem aquela questão, né, Éder, que você sempre fala, né? Que as credenciais hoje são válidas, né? Então, isso gera eu acho que isso é legal citar. Aproximadamente 75% dos ataques que foram vistos, né, no ano passado, e isso é um relatório de um fabricante importante de tecnologia para proteção, né, para cibersegurança. Aproximadamente 75% dos ataques não utilizaram códigos maliciosos, malware. Perfeito. Credenciais válidas e executáveis lícitos que já estavam na máquina do usuário. Então, isso é legal porque a gente tem visto uma tendência, inclusive através do Gartner e tudo mais, que o próximo tema de tendência muito forte são os insiders, né? Sim. Então, para 26 e 27, que tem tudo a ver com a parte de vazamento de credenciais. Né, isso, o cara usando a inteligência artificial, coloca lá um contexto todo, já publica, e aí começa a ter uma série de coisas. Então tem todo esse processo, né, acontecendo
em conjunto. Né? O insider sempre foi um risco e vai continuar sendo. Vai né? continuar sendo. Agora, corroborando com a resposta de vocês aqui no questionamento da Luísa, é o seguinte, eu entendo que, sim, os ataques estão sofisticando, é uma tendência natural e vão continuar evoluindo, é uma tendência orgânica, né? E do ponto de vista da defesa também, a defesa vai estar sempre ali correndo atrás e se preparando, se precavendo, tem grandes players globais de cibersegurança de altíssima qualidade. Então, vai muito como o Éder falou, se a empresa realmente tratar isso de uma maneira muito dirigente, de maneira muito estratégica, ela vai estar, sim, preparada, né? Ou minimamente ali, a par e passo com o atacante. Se a empresa relegar isso para um segundo plano, ela pode ter problemas, né? E aí a cyber vai doer. Vai doer de novo. Entendeu? Porque hoje o cyberataque, ele, igual o Éder mencionou, ele é hoje de um fator financeiro, né? Ele é uma extorsão financeira, é um roubo, né? Mas também ele é um cyberterrorismo, ele é um cyberativismo. Então existem motivos para um cyberataque que vão desde uma questão financeira até uma questão ideológica, ativista, política, enfim, vários fatores motivacionais aí. E aí vão migrar desde um grupo de uma organização criminosa até um Estado a patrocinar esse tipo de ataque. Então, os ataques vão sim evoluir, né? Eles estão evoluindo e vão evoluir cada vez mais. E a gente aqui do nosso lado, junto com os nossos parceiros, com os vendors aí de cibersegurança de escala global, vão estar aí sempre correndo e se precavendo e também estando aí a par e passo desses atacantes. Então, eu entendo que, respondendo a sua pergunta, Luísa, sim, os ataques estão sofisticados, mas a defesa não está atrasada, não. Existem defesa para eles, a gente está a par e passo. Agora vai depender muito de qual foi a estratégia adotada pela empresa para poder se prevenir contra essa evolução dos ataques. Beleza? Perfeito. Senhores, algum comentário? Não, na verdade, acho que é só para... Eu vou convidar todo mundo para seguir o nosso canal. Ótimo. Né? Vocês sigam os canais, mandem perguntas para participar aqui dos nossos temas e agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. O Éder tem uma mensagem também, né? Do tapinha lá, qualquer... Vamos lá, isso aí. Eu acho que vamos acompanhar, acho que tem muito conteúdo, acredito que tenha muito conteúdo interessante, conteúdo bom, dá aquele tapa no like e bora lá. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então agradecemos aí a audiência aí. Como recado final aqui, eu quero passar para vocês que o nosso podcast vai entrar no ar periodicamente, abordando temas aí de cibersegurança que são pertinentes ao mercado, um pouco dos bastidores, mas a gente vai direto ao ponto ali, sem muita firula, para que realmente o conteúdo seja produtivo para vocês e que faça diferença no dia a dia de cada um. É isso beleza? Aí. Então vamos para os próximos episódios e espero vocês aí. Ok? Um abraço. Obrigado.